Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais um novo caso aqui para o canal, o açougueiro do Alto da Bronze, um caso que ocorreu aqui no Brasil por volta de 1863 a 1864, na cidade de Porto Alegre. Não é um caso que a gente vê muito a se contar, a gente pouco acha sobre o assunto na internet, mas é um caso que chocou muito a época, né? Então é isso. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal, ative o sininho, deixa aquele like aí para nós e deixa aqui também nos comentários o que vocês estão achando, beleza? José Ramos, ele era o filho mais velho de Manuel Ramos e Maria da Conceição. O seu pai, o Manuel Ramos, ele foi servidor de um esquadrão de cavalaria de Bento Gonçalves durante a Revolução Farroupilha. E todavia ele desertou e fugiu para Santa Catarina, e onde ele fixou residência e onde o José Ramos nasceu. Era hábito do pai Manuel contar façanhas da Revolução e ouvidas com admiração por José Ramos. E segundo a história, José Ramos ele insistia ao pai que detalhasse as investidas do esquadrão ao toque de degolar, demonstrando total interesse acerca de detalhes empregados sobre o modo de aplicar a degola. Na juventude, ele vendo a sua mãe ser agredida pelo pai embriagado, ele toma uma faca e projeta-o contra o seu pai, o ferindo gravemente e levando-o à morte em poucos dias. Esse caso induz José Ramos a retirar-se para a província de São Pedro, onde ele se estabelece como soldado de polícia, exercendo ali a função de maneira digna. Até o dia em que ele é flagrado tentando degolar um preso célebre de alcunha Campara, uma espécie de Robin Hood dos Pampas, sobre o pretexto de que ele estava tentando fugir. E dada a repercussão exigida a baixa de Ramos, passando a servir como um informante da polícia, subordinado diretamente ao chefe da polícia, o delegado Mário Calado, por quem mais tarde Ramos seria preso. Dizem que Ramos era um sujeito mestiço a claro, de olhos enormes, de voz sinistra, de olhos grandes, alto, de uma extraordinária força física e exageradamente perfumado. Ele se vestia de maneira impecável e possuía uma maneira razoável de instrução. Ele era um homem religioso e sensível, ele ia à missa e demonstrava grande interesse pelas artes. Ele frequentava a mais alta classe de Porto Alegre, sendo conhecido em eventos de alto luxo e sofisticação, como apresentações teatrais, óperas, além de ser um frequentador assíduo do recém-inaugurado Teatro de São Pedro. E também foi na capital gaúcha que o mesmo encontrou e se apaixonou por Catarina Palcy. E Catarina Palcy, embora ela não seja a personagem principal, ela é elemento não menos importante, pois ela foi cúmplice de José Ramos, seja por atrair as vítimas para a sua residência ou simplesmente pela omissão acobertando os crimes do marido. E Catarina, ela tinha origem húngara, mas etnicamente ela era alemã. Em razão dela fazer parte da minoria de alemã que povoou o território da Transilvânia e posteriormente consistiu aquele país. Catarina, ela era filha de artesão
de família pobre. Ela morava em uma aldeia com 2 irmãos. Ela teve a família assassinada, ela foi estuprada e abandonada inconsciente por soldados durante a Revolução Húngara contra a Áustria. Aos 15 anos, ela se casa com Peter Paulsen, um cardador de lã, e posteriormente eles são aconselhados por pastores protestantes a emigrarem para o Brasil a fim de fugir da miséria em que eles viviam. E no decorrer da viagem, o marido de Catarina ele se suicida por estrangulamento. Em 1857, com 20 anos e solitária, Catarina chegou à capital gaúcha. 5 anos depois, ela começou a se envolver com José Ramos e em 1863 eles começaram a viver juntos na denominada Rua do Arvoredo, atual Rua Fernando Machado. É um lugar próximo a um cemitério que se encontrava nos fundos da chamada Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Embora se fale que Catarina era uma mulher de beleza exuberante, não há qualquer indício que confirme essa informação. Segundo Jean-Pierre Caillois, conforme descreve Décio Freitas em sua obra O Maior Crime do Mundo, é inteiramente desprovida de dotes físicos e mal se pode acreditar que exerce atração. Baixa e obesa, só tem de belos os longos e loiros cabelos e os olhos muito azuis. Agora nós vamos ao terceiro personagem. Esse terceiro personagem, Carlos Klausner, ele é elemento importante na história, mas ao final ele se torna vítima das tramas de José Ramos e Catarina Paulsen. Klausner, ele era proprietário de um açougue situado na Rua da Ponte, atrás da Igreja das Dores. Klausner, ele emigra para o Brasil em 1859 sob o conceito de proprietário, o que lhe conferia a distinção de camponeses e artesãos, já que alguém nessa condição significava viver de rendimentos. Assim que chegou a Porto Alegre, ele estabeleceu o mencionado açougue. Isto, segundo a história remete a verificar, ele trouxe consigo uma riqueza em face da localização. E Klausner, ele prospera subitamente, já que as senhoras, ao saírem da missa, elas ordenavam aos escravos que fossem até o açougue do alemão para comprar carne. Klausner, ele se tornou amigo de José Ramos porque ele era um homem solitário e porque o chacal dominava o seu idioma, o que levava os dois a conversar diariamente e em longos períodos em alemão no interior do açougue. Então, Ramos, tão logo ele se tornou o ajudante de Klausner, com quem ele aprende o ofício. E Klausner, ele começou a frequentar ali com relativa frequência a residência de Ramos. Os açougueiros, à época, eles provocavam asco à população devido a eles empunharem instrumentos de corte, esquartejando carnes e sempre estarem sujos de sangue. E Klausner, além da aparência sinistra, ele exibia um corte em seu rosto que lhe dava uma aparência, um aspecto perverso. No ano de 1864, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um comerciante português chamado Januário e seu caixeiro José Inácio haviam desaparecido. Os vizinhos do casal haviam presenciado o comerciante Januário e seu caixeiro com José Ramos um dia antes do desaparecimento. A partir do momento em que esse fato ocorreu, no outro dia, Ramos recebeu uma intimação para que explicasse esse mistério. Porém, ao chegar à delegacia, o acusado ele não revelou o que realmente tinha ocorrido
mas alegou que os desaparecidos haviam embarcado para o Caribe. Ao final do depoimento dado por José Ramos, o chefe de polícia Dário Rafael Calado, ele não se convenceu da história contada por Ramos e decidiu investigá-lo. No dia 18 de abril, a polícia de Porto Alegre ela buscou provas na residência de Ramos e se deparou com uma cena de crime horripilante. No porão da casa de José Ramos e Catarina Paulsen, na Rua dos Arvoredos, eles encontraram enterrados pedaços de um corpo já em estado avançado de decomposição. A vítima foi identificada. Era o alemão Carlos Klausner, o dono do açougue na Rua da Ponte. E ao examinarem um poço desativado no terreno dos fundos da casa, os policiais eles encontraram os corpos do comerciante Januário e de seu caixeiro José Inácio, que tinha apenas 14 anos, igualmente esquartejados. E as buscas no poço prosseguiram, tendo a polícia ainda encontrado o cadáver de um cachorrinho preto rasgado da garganta ao ventre. E a motivação dos crimes era evidente. José Ramos e Catarina, eles mataram as suas vítimas para se apossar dos bens, com exceção do caixeiro e do cãozinho, que foram mortos como queima de arquivo. E o diário de Catarina, ele foi o ponto de partida para a investigação das demais mortes. Catarina, pressionada e tomada de remorsos após a prisão de José Ramos, ela confessou à polícia que ali, naquele local, haviam sido mortas 6 pessoas e que foram transformadas em linguiça pelo açougueiro Carlos Klausner. Segundo os autos, cabia a Catarina atrair as vítimas, que eram geralmente abordadas no Beco da Ópera, onde nos dias de hoje localiza-se a Rua Uruguai. Catarina, ela levava as vítimas por becos escuros e ladeira para um sobrado que ficava atrás da antiga matriz. Na casa do casal, as vítimas elas eram degoladas, esquartejadas e descarnadas, e toda essa carne era transformada em linguiça e vendida no açougue de Carlos Klausner. Segundo os registros daquela época, a carne, além de muito bem aceita no comércio, ela era consumida na grande maioria pela alta burguesia de Porto Alegre. E consta que Klausner ele foi o mentor da fabricação de linguiça das vítimas de Ramos, tendo ele dito a José Ramos que esta seria a melhor maneira de impedir que os assassinatos fossem descobertos, ou seja, esquartejando os cadáveres, os transformando em linguiças, e os ossos colocados em ácido para dissolverem ou incinerados no açougue, eliminando assim qualquer rastro de prova dos crimes. O delegado ele se viu em uma situação complicada, pois por um lado ele resolvia o caso dos desaparecimentos, mas por outro lado o acusado era um de seus informantes assalariados. Além disso, as evidências eram conclusivas e concluíam que os corpos eles eram despegados e foram transformados em linguiça. Na época, o delegado ele exercia as funções de chefe de polícia e juiz de direito, o que era autorizado em algumas províncias. Isso permitiu que não surgissem revelações embaraçosas sobre os seus vínculos com José Ramos. E acuado, imprimiu celeridade jamais vista ao inquérito policial e cumprimento das funções judiciais. O doutor, juiz de direito Dário Calado, ele pronunciou a sentença e José Ramos ele foi incurso nas penas do crime de latrocínio, sendo condenado
a pena de morte por enforcamento pelos seus crimes, depois comutado à prisão perpétua. A Catarina, ela acabou sendo presa como cúmplice, condenada a 13 anos de prisão, morrendo anos depois em um hospício. E boatos dizem que o caso de José Ramos chamou a atenção do mundo inteiro e que até mesmo Charles Darwin, autor da teoria da evolução das espécies, tomou conhecimento dos crimes e escreveu em Londres sobre o caso. Abre aspas. Informa-se que no extremo meridional do Brasil, em uma cidade chamada Porto Alegre, um grupo de perversos mataram várias pessoas e transformaram a sua carne em linguiça, que não só comeram, como induziram os habitantes a comê-la. O temor de que a humanidade perca a sua posição nobre e volte à bestialidade é infundada. Regressões ocasionais sempre ocorrerão. Há chacais adormecidos em cada homem. Fecha aspas. O processo dos crimes da Rua do Arvoredo encontra-se hoje guardado no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, apesar da crença generalizada no sumiço dos papéis. Segundo o historiador Décio Freitas, autor do livro O Maior Crime da Terra, os processos estão incompletos, são todos manuscritos e de difícil compreensão, o que torna a investigação do texto uma tarefa árdua. Porém, jamais se saberá se a história é completamente verdadeira. Bom, gente, esse foi o nosso caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, eu peço a vocês que não são inscritos aí, que se inscreva aqui no canal e deixa aquele like aí para fortalecer o nosso canal. Um beijo para todos e fui!